No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Pública, Pedro Zanotti Filho. Bom dia, Zanotti. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carla, que está aqui com a gente. E você da palavra. Bom dia ao público multimídia. Ok, obrigado. Bom, a categoria está em estado de greve, paralisação marcada para amanhã às 10 horas, lá no Bom Clima, em frente ao gabinete do prefeito. E há uma expectativa, Zanotti, de uma nova proposta hoje, é isso? Então, Pedro, na última reunião que nós tivemos com a administração, o secretário Adam disse que tinha chegado no limite do que ele poderia apresentar. Ele e o secretário de Finanças, o Ibrahim, né? Ibrahim. Apresentaram os números da prefeitura, lógico, né, fazendo a parte deles, né, de colocar que não teria condições de aplicar o reajuste da inflação na folha de pagamento, que chegaria depois da lei de responsabilidade fiscal, e ele falou que ali estava encerrado. Bom, nós pegamos a proposta, né, referendamos com a categoria, como você mesmo noticiou, e foi recusada. Foi recusada, a gente devolvemos para a prefeitura avisando que foi recusado e que a categoria tinha decidido, já a campanha salarial, entre aspas, teria que ser encerrada dia 1º de maio, já está se arrastando, hoje já é dia 21, né? 21 de maio, 21 então de maio. a categoria já decidiu pela polarização. Só recapitulando, a proposta da prefeitura foi 2% escalonado em 3 vezes, 1% em maio, 0,5% em setembro e 0,5% em novembro, é isso? Né? Isso. A segunda proposta é assim. E 4% na cesta básica e 4% no VR, Vale Refeição. Isso, que seria a inflação. Certo. Eles não aplicariam a inflação no salário, mas aplicariam a inflação nos benefícios. O que ficaria de bom tamanho, Zanotti, a inflação no salário? Então, Pedro, o que nós sentimos na Assembleia da categoria foi isso, que o pessoal não aceita menos do que a inflação nos salários, né? E nós estamos rodando a base. E assim, Pedro, hoje o que eu sinto do servidor é que realmente ele quer que seja no mínimo a inflação e tal. E para isso é preciso participar, é aquilo que eu estava te falando, as pessoas têm que participar, porque nós tivemos agora, né, nesse momento da campanha salarial, esse ano, diferente dos demais, né, nós tivemos a primeira rodada, algumas rodadas conversando de algumas situações, teve a questão do regime jurídico único, então também, né, deu uma demorada, né, para essa relação de terminar a campanha, mas nós tivemos duas propostas. Né, nós tivemos a primeira proposta referente a abono, e nós tivemos depois a segunda proposta quando recusou o abono. E o que você sente que as pessoas, muitos não sabem nem da primeira proposta, na base, conversando com os trabalhadores. Então você fica meio que fala, pô, será que está pecando na comunicação? Né? A gente tenta fazer o máximo possível. Que nem assim, a gente pede os espaços, até agradeço ao programa Radar de Notícias, né? Quando não é eu, é o Rogério, a gente pega, o Pedro é um parceiro, e também os demais meios de comunicação da cidade, a gente pede o espaço, na maioria das vezes possível, né, o Pedro pelo menos todas as vezes cedeu, falou, pode vir, eu deixo um espaço para você estar chamando, e falta as pessoas participarem, eles têm que participar. Se não for participar, até para decidir, para dizer sim, para dizer não, porque não pode ser um grupo reduzido, né, de pessoas que tomem as decisões por 25 mil pessoas. Fala, Tiago. Duas perguntas que o pessoal está mandando aqui. Referente sobre os aposentados, como que vai ficar a situação dos aposentados e se é melhor também repartir a questão da Proguaru e da Prefeitura de maneira geral. É possível? É possível. Então, dos aposentados, Pedro, desculpa, Tiago, essa é a nossa preocupação também, porque na primeira proposta de abono, né, os aposentados ficariam fora, né, não teria para os aposentados, então eles ficariam com zero. Então, isso preocupa o sindicato. Da questão do repartir, Thiago, é assim, a Proguaru ela é uma empresa de economia mista. Ela tem um CNPJ próprio, e inclusive com a Proguaru nós temos acordo coletivo. Nós temos a convenção praticamente, né? Mesmo que não tenha serviço, mas nós temos com a Proguaru. Tanto que a Proguaru já possui benefícios diferentes da prefeitura. Então, assim, todos os anos o que vem acontecendo, na maioria das vezes, alguns não. Por exemplo, nós tivemos um ano quando o vereador Zé Luiz era presidente da Proguaru, nós tivemos um reajuste de 6,38 e na Proguaru uma função teve 9,38, que é o pessoal da varrição de rua, que
que é os ASGs, não só da Guaizão de Rua, como dos próprios municipais também. Então, naquele ano nós já tivemos um índice O salário diferente. deles era menor. Nós tivemos um índice maior para essa função. Então, assim, há essa possibilidade. É que a maioria das vezes das negociações, a prefeitura faz uma negociação só. Ela apresenta, tudo que ela apresenta é para Proguaru. Para você ter uma ideia, Pedro, não sei se você sabe, acho que você até sabe, na Proguaru, a nossa cesta básica da Proguaru, ela é em caixa, né? Caixa normal, alimento mesmo. Física, né? É física. Na prefeitura não, ela é crédito no cartão para o cara comprar. Então ela tem essa... O que você acha melhor? Separado. Nesse momento separado. Separado como? Em Tem, caixa? da sexta? É. Então, Pedro, nós tivemos a proposta da Proguaru de ser igual à prefeitura em valor. Os trabalhadores não aceitaram. Eu também acho melhor a cesta física. Eles não aceitaram justamente por isso. Eles têm um receio, e lógico que o verdadeiro da questão do preço, da variável do preço, né? De repente dá um estouro no feijão, um valor, o arroz vai e não consegue comprar com o mesmo valor da prefeitura estabelecido por 12 meses o mesmo valor. Né? Agora, Zanotti, não existe o paradigma, se a Proguaru está praticando uma coisa, a prefeitura não deveria praticar igual? Não, porque nunca foi, nem o SAI era. Né? Porque a prefeitura, o SAI é um CNPJ, a prefeitura é outra, a Proguaru é outro. E a Câmara também? E a Câmara também. Então já Mas a Câmara sempre acompanha a prefeitura. Acaba acompanhando o maior, acaba acompanhando o prefeito. Acho que o presidente do Poder Legislativo, ele para fazer ali uma média, falou, não vou dar menos, não vou dar mais. E mas ele pode dar mais? Pode. Agora, lá em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, ele deu 0,01 para o funcionalismo de reajuste, manteve o VR no mesmo valor, e na Câmara Municipal foi dado 3,86 e o VR passou R$50, o funcionário da Câmara. Foi Ô, Zanotti, a proposta de bonificação não é melhor para os funcionários mais humildes? Que ganham menos Pedro, não adianta falar, a pessoa não vai dizer que ou não é. Não foi aceito pela categoria. Mas se eu vim aqui, eu falar, ou qualquer pessoa falar, não, é ruim para quem ganha menos? Lógico que não, né? Lógico que não. Você tem, por exemplo, a Proguaru. A Proguaru, você tem trabalhadores que ganham R$1.076. R$1.076. Me causa estranheza esse salário. Eu acho que ele é menor que o salário paulista. É menor. Causa estranheza. Melhor, Então, isso que nós já viemos uma luta lá atrás, como eu disse, nós tivemos uma campanha salarial. Todos os trabalhadores tiveram 6,38, eles tiveram 9,38, tiveram 3% a mais. Senão a situação ia estar pior ainda. Ia estar quase no salário mínimo. Só não entendo o seguinte, como é que a Proguaru pode pagar um salário menor que o salário mínimo paulista? Eu não consigo entender isso. Boa pergunta, isso daí fica para o prefeito Guti. Então, não, o Carone, presidente da Proguaru. O Carone também. O departamento jurídico lá. Como é que vocês conseguem pagar um salário menor que o salário mínimo paulista? É uma dúvida minha, só isso. Aí, Pedro, então, o que acontece na Proguaru? Então, você tem ali, na campanha salarial, eu falei para você, ela vem acontecendo ano após ano. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos na luta na prefeitura de pelo menos repor a inflação é 4,36, se eu não me engano. Para esses trabalhadores é R$40. Entendeu? Então você volta para a primeira proposta. Na primeira proposta do abono era R$100. Representava 9,73 para essas pessoas. Para quem ganhava até 2.100, é isso? Isso. E para essas pessoas da Proguaru, que mais de 1.000 trabalhadores, representava 9. E aí vem os agentes de portaria que ganham 1.200. Também mais 1.000 trabalhadores. Os R$100 apresentado representa 7, 8%. Então é diferente você aplicar a inflação no meu salário, né? Que é o piso do salário do professor, com o salário dessa pessoa. É totalmente, eu ganho 3 vezes mais, quase 4 vezes mais. E eu ainda ganho, né, razoável. Tem gente na prefeitura que ganha muito bem. Muito bem. Não vale a hipocrisia. Você nos dias de hoje, você falar que tem um salário de R$20 mil, não é possível falar que não, eu ganho mal. Não estou tirando mérito de ninguém. Está falando o seguinte, cada um com o seu salário. A questão não é que você falar que eu sou contra quem ganha R$20 mil. Eu sou contra o cara ganhar 1.000. Eu também. Se eu não falar isso, eu não sou eu. Eu não sou eu. Não, esse salário está muito baixo. Muito baixo. É um salário de fome. A verdade é essa. Então, pai de família, a maioria pai de família. Não paga nada. Então. Ô Pedro, e você acredita que se os GCMs e o professorado se unirem nessa força-tarefa de reivindicar
ganharia força de ter uma contraproposta de melhoria financeira? Eu vou emendar a pergunta do Tiago, porque os GCMs ainda estão reclamando que o plano de ascensão, que deveria ter sido feito em dezembro, ainda não foi enviado à Câmara. Não foi, Pedro, do GCM eu já falei isso daí, eu acho que eu mandei um áudio para um amigo meu, Teixeira, GCM Teixeira, menino bom, gente boa, obrigado Teixeira pela amizade. Ele sempre acompanha as coisas. E ele perguntou para mim sobre essa questão e eu mandei um áudio e até ele falou para mim, eu posso passar para o colega? Eu falei, pode, para o colega, passar. Viralizou. Todos ouviram o que eu falei. E o que acontece? Do GCM Ascensão, eu conversei com o próprio Guti, liguei para ele, né, cobrei do Guti, porque nós terminamos o processo, nós fizemos a minuta, nós entramos, lembra aquela até você, né, parabéns pelo Pedro, a sensatez do Pedro, não que ele goste desse Pedro, é que ele foi sensato na fala. Falou, se a categoria está discutindo com o empregador, tinha que colocar o sindicato no meio dessa discussão, tem que pôr, porque é um interlocutor. Porque, né, então, e eles tentaram lá atrás, sem interlocutor nenhum, e aí ficou naquele patina para lá, patina para cá, e depois eles aceitaram, entre aspas, que nós participássemos, né? E aí nós fizemos toda a discussão, fizemos a minuta, fizemos um referendo no sindicato, uma votação, né, foi 75% votou sim pelaquela minuta, e 25% não, normal, né, tem que ter o não também, lógico. E aí foi todo encaminhado. Passamos para a Justiça, para o Trevisan, fiz a entrega, o Trevisan tal, está referendado, e aí foi para o ADA e foi para o prefeito. Foi para o DEAL, né, o Departamento de Assunto Legislativo. O que aconteceu com a minuta do GCM foi que, assim, eu acredito que está sendo até cômodo para o prefeito Guti. Quando deu uma semana que era para mandar para a Câmara Municipal, um grupo de GCMs pediu para conversar sobre 3, 4 artigos, não sei qual que é, o Guti também não me falou, porque eles não concordam com aqueles artigos, porque se podia melhorar, tal. Oh, né? O Guti já fez um pré-orçamento que ele vai gastar 8 milhões por ano. Não estou falando mal do prefeito não, é verdade. E aí você vai gastar, e ele está querendo fechar a torneira. E aí ele recebe. Aí os caras pedem para ser analisado o caso. Ele falou, 20 dias eu vou dar uma analisada aí. Vou dar uma pedalada e economizar. Para agradar todo mundo. Aí depois disso daí, agora eu cobrei ele de novo, porque ele tinha falado que era até o dia 22 para analisar. Ele me responde que tem outro grupo agora, também, que está querendo fazer falar de um parágrafo. Aí, Pedro, aí o GCM cobra o sindicato, a minha resposta é para todos os GCMs. Agora não vai ser nem áudio que vai viralizar. Enquanto não se um grupo, né, ter a consciência de que a minuta foi votada, foi referendada, aí fala assim, mas só a metade foi votar a metade porque quis. A porta estava aberta, é que nem a eleição, né, do presidente da República. Nós tivemos aí, junta lá quem votou no outro candidato, quem votou em branco e quem não foi votar dá 90 milhões, então não tem maioria. Mas não foi. O regime próprio foi diferente. O regime próprio ouviram a maioria e mandaram o projeto. Se fosse ouvir todos os grupos, nem todos os grupos ficaram contentes. Não, lógico, nós tivemos os aposentados e aquele pessoal do tempo da lei federal, né, que nem tem um grupo, discute muito isso, e até pergunta perguntaram, vou até deixar meu ponto de vista desse assunto aí, quando fala, não é meu ponto de vista, é a posição que nós tomamos. Quando fala assim, o pessoal ficou de fora, o sindicato deixou o pessoal de cada. Primeiro que o sindicato não tem representação no Poder Legislativo. E foram 34 votos pelo sim no projeto e nenhum pelo não. O sindicato não votou no projeto para ninguém ficar de fora. Até a oposição votou a favor, né? O PT. Então, segundo, que assim, qual que é a resposta do sindicato? Do jeito que a lei está e ela foi aprovada, realmente as pessoas, né, quem está a ponto de se aposentar, ela está de fora, a lei que fala isso daí, né? Eu falo, é a lei que está aprovada, está funcionada. O que nós acreditamos é o seguinte, todos aqueles que se sentem prejudicados, né, nosso departamento jurídico está de porta aberta. Todos que se sentem prejudicados. Porque o caminho agora é esse. Ou que nem pergunta, o caminho agora é fazer uma pressão em cima do prefeito Guti? Fala, gente, desculpa falar, vamos usar até os companheiros de São Paulo. E eu, na época, eu falei, depois que o Bruno Covas aprovou o índice de 11% para 14% da Previdência, você lembra disso? Ele aumentou de 11% para 14%, colocou a votação um pouco antes do Natal e a segunda votação no dia 26 de dezembro. Ele colocou. E depois que foi aprovada, aí a categoria decidiu por uma greve no início de fevereiro. Gente, a lei está aprovada. Já era. Não, o que dá para se fazer agora,
que nem eu pensei, pessoal de São Paulo, o que daria para se fazer é uma negociação. É uma negociação no sentido, ó, vai ter 3% de confisco, entre aspas, no salário dos trabalhadores lá de São Paulo, então a proposta para repor esses 3%. Peraí, Zanotti, o governo está alegando que o reajuste está prejudicado por causa do RP, que o regime próprio representou aumentos significativos para algumas categorias. Como é que você reage a isso? Então, Pedro, o que eles explicaram, e foi mostrado em números, foi o seguinte, eles se perderam nas contas. Isso está mais do que provado, né? Porque, a princípio, no primeiro projeto, a participação do governo ia ser de 11,2% na questão da Previdência. 11,2% eles tinham esse número que ia ser isso. No final do cálculo atuarial, eles viram que o governo tem que participar com 19%. Caramba, então, aí que já erro grosseiro. Ele perdeu 8% já. Né? Eles usaram os dados do Almeida e pensaram que ia ficar ali, deu 11 aquela vez, agora deve dar uns 12. Não, espera aí, eles contrataram um cálculo atuarial agora. Não tá aí, então. É que o cálculo atuarial é todo ano. Então ele tem uma projeção todo ano. É que nem o trabalhador me pergunta, Bom. Pedro, pode acontecer da gente contribuir com mais? Aí eu falo assim, você viu falar da Prefeitura de São Paulo? A resposta é essa, você viu? O Bruno Covas chegou nesse número. Ele viu que não tinha como mais o trabalhador lá contribuir só com 11. Mas aí também vai depender de uma luta nossa e no IPREF o trabalhador tem direito à cadeira no Conselho Administrativo, no Conselho Fiscal, inclusive tem eleitos trabalhadores que estão lá vendo isso. Fala, Tiago. O pessoal está reclamando bastante, Pedro, também, é a questão do sindicato ter força junto ao prefeito. Eles falam assim, o sindicato parece que não tem força, mas é o que o Pedro estava falando aqui outro dia. É a categoria. É a né? categoria. Se a categoria não se mobilizar, você acha possível acontecer uma mobilização que nem foi feita na época do Almeida? Aliás, o que você sente na base? A categoria vai aderir à paralisação? Não quanto nós queríamos. Não Quanto nós queríamos. Infelizmente, eu acho que ainda está faltando a conscientização do trabalhador de entender que não é o sindicato. Eu acho que as palavras do Pedro notaram, até antes do programa eu falei isso para ele. As palavras caem como uma luva. Não é força do sindicato. O sindicato ele só é forte quando ele tem a categoria. Eu vou usar o exemplo aqui, não sei se eu posso. Acho que posso, Pedro, não tem esse problema não. Do meu amigo Maurício Brinquinho, né, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Aí nego que compara, às vezes fala assim, você viu a força do Cicoverg? Você viu como o Cicoverg consegue? Aí eu devolvo a resposta, não menosprezando o trabalho daquela diretoria, que é um baita de um trabalho, mas eu sempre devolvo e eles não ligam que eu falo isso. Mas você viu a força dos condutores? Você viu a participação dos condutores, mesmo com a crítica, infelizmente, da população, dos munícipes, cada um tem sua crítica, eles não deveriam parar os coletivos para eles fazerem uma assembleia. Mas assim, eles param os coletivos como categoria. Eles têm essa percepção de deixar o coletivo no ponto, não quebrar patrimônio do patrão, coisa nenhuma, e exercer o seu direito de participar da assembleia. Aí deixa a pessoa no ponto, aí o povo fica nervoso. Mas eles, como categoria, naquele momento, eles se mobilizaram e fizeram. Então, assim, a força que demonstra a categoria. Como lá atrás, você vê como nada como um dia após o outro dia. Em 2015, o Estado foi apontado como, tinha alguns jornais da cidade que colocava a força do Zanotti. 15 mil trabalhadores. E eu sempre falei, não tem força do Zanotti. Força da categoria. A categoria foi para fazer tudo vaga em 15 mil trabalhadores. Paralisação amanhã às 10 horas, lá no Bom Clima, em frente ao gabinete do prefeito. Isso, às 10 horas, no Paço Municipal, paralisação das atividades, já foi informado para o empregador, às 72 horas, que a lei manda, já foi respeitado, conversado com os trabalhadores, a questão dos serviços ininterruptos, que é cemitério, não pode parar todo mundo, os trabalhadores do cemitério, UBS, não pode, guarda civil, mas isso é 30%, gente. Então se organiza. Aí a gente nem tem essa preocupação, porque muitas vezes é difícil atingir o índice de 70%. Educação pode parar 100%, não tem lei que diz que é serviço ininterrupto, educação. Porque o nosso é educação, Pedro? Que eu não confundi, deixar também. Nós não temos creche assistencial, não. As nossas escolas de educação infantil, elas são escolas. Nós não temos aquela figura de creche assistencial
que tem que estar aberta e tal. Amanhã estaremos acompanhando a partir das 10 horas lá no Bom Clima. Obrigado, Zanotti, pela presença. Obrigado, Pedro, obrigado, Thiago, obrigado, Carla, e obrigado a todos que estão nos assistindo. 7h38, um rápido intervalo, seguido aqui no estúdio, polêmico ex-vereador Sebastião Alemão, 2 minutos.